Olá, eu me chamo Ellen e esse aqui é o meu canal no YouTube. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou Ellen, como eu já falei, moro em Montreal, no Canadá, e eu queria falar nesse primeiro vídeo um pouquinho sobre as nossas primeiras experiências quando a gente imigrou para o Canadá. Não vou, nesse vídeo, falar nada sobre o nosso processo de imigração, porque ele foi em 2011 até 2013, ele está super desatualizado. Eu acho que ninguém hoje em dia quer saber como foi o nosso processo. Mas o que eu gostaria de começar a passar nesses vídeos é o processo após o processo, digamos assim. Tipo, são os primeiros momentos que a gente teve aqui em Montreal, no Canadá, que é onde a gente mora hoje. Bom, viemos para cá, eu e meu marido, em 2013, mais precisamente em maio de 2013, primavera. A gente chegou aqui, eu, meu marido, meus dois cachorros, que eu trouxe eles para cá, e vim com meus pais, minha mãe e meu pai vieram juntos para ajudar a gente nessas primeiros momentos que a gente teve aqui. Então, eles ficaram com a gente nas primeiras 2 semanas, aqui com a gente, comigo e com o marido, e nós ficamos, então, mais amparados. A gente se sentiu bem mais seguro porque veio com eles. Então, assim, o que eu gostaria de passar? Eu gostaria de passar um pouquinho sobre as primeiras sensações nossas aqui, principalmente as minhas, né? A minha experiência pessoal. É claro que cada um vai ter a sua, meu marido teve as dele também, diferente das minhas, mas eu queria passar isso porque eu, na época do meu processo de imigração, eu nunca achava vídeos que falavam mais assim sobre o que se sentia quando se imigrava. Os primeiros passos, as coisas mais assim didáticas e práticas do dia a dia, você encontra muita informação na internet. Mas em relação às emoções, né? O que a gente sente quando a gente sai do nosso país e vem morar num país diferente do nosso? Então, o que eu gostaria de falar é, mesmo com todo o período que eu tive de preparo para o processo de imigração, que foram 2 anos e meio de processo, eu estando no Brasil e fazendo ele, quando eu cheguei aqui no Canadá e cheguei na cidade de Montreal, que foi a cidade que a gente mora até hoje, era um misto de muita felicidade, porque a gente estava esperando aquilo há muito tempo, e ao mesmo tempo era um misto de uma sensação de estar super fora do seu ambiente, do seu nível ali das suas sensações de segurança. Era toda uma energia diferente, eu acredito muito em energias também, então era tudo muito diferente do que eu conhecia. Fazendo um parênteses, já tinha viajado para o exterior, já conheço alguns países, mas eu nunca tinha vindo para o Canadá e eu não conhecia a cidade de Montreal. Por que eu não conhecia? Porque simplesmente a gente não tinha recurso, eu e meu marido, para viajar para Montreal e Canadá antes da gente realmente vir imigrar. Se a gente viesse para cá antes, a gente ia faltar dinheiro para o nosso início de vida aqui. Então a gente não tinha condição, a gente veio já para ficar. Sei que muita gente acha isso meio que loucura, né? Nossa, como é que vocês foram assim? Mas, enfim, cada um tem uma situação e essa era a nossa. Então, a sensação minha muito de início era essa. A sensação era muito doida. Eu andava nas ruas e parecia que eu estava meio que pisando em nuvens. Eu sei que parece muito louco dizer isso, mas era uma sensação assim de parecer meio que outro planeta. Era muito doido. Primeiro, o tamanho das coisas, a dimensão das coisas. Eu morava na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e Petrópolis é uma cidade linda, eu amo essa cidade. E o engraçado é que, assim, em Petrópolis tudo é pequeno. Como é que eu digo? Como eu me explico de ser tudo pequeno? É como uma cidade histórica, muita coisa tombada pelo patrimônio histórico. Então, você não tem, assim, grandes prédios, um centro comercial grande, enfim. A minha sensação quando eu cheguei aqui é que eu parecia que estava numa terra de gigantes. E parece meio doido, mas é verdade. É claro que assim, o Canadá é um país que tem muito espaço geográfico, né? E tudo aqui realmente é muito grande. E isso não é só o Canadá, Estados Unidos também é muito parecido. Então os prédios são enormes, as estruturas, as construções são muito grandes. Qualquer mercadinho de bairro, a maioria é grande, então tudo era muito grande. Então essa é uma sensação que me marcou muito, era o tamanho das coisas. Parece bobeira, mas eu sentia isso. Uma outra coisa que eu sentia também, eu acho que muita gente sente, é aquela sensação de estar totalmente por fora e se sentir super inseguro. Porque, primeiro, você tá do lado de pessoas, no sinal de trânsito, esperando para atravessar a rua, você tá andando na rua, você vai no comércio, você vai em qualquer lugar e você, a maioria das vezes, você não entende o que está sendo falado à sua volta. Por que isso? Porque, para quem não sabe, o francês que é falado aqui no Quebec
ele tem um sotaque muito particular, que não é o mesmo sotaque do francês da França. O que também é natural, porque cada país que fala, por exemplo, a língua francesa vai ter um sotaque diferente. O do Quebec é bem particular. A fonética é diferente, enfim. Quem tiver curiosidade de conhecer o francês do Quebec e não conhecer ainda, se procurar no YouTube vai achar, na internet vai achar também. Então, era uma sensação de meio de estar por fora, meio estranha, assim. Uma outra sensação que eu tinha também era medo de não dar certo, que eu acho que muita gente tem. E eu me botei meio que um limite, eu conversei isso com meu marido na época. Eu falei, olha só, a gente vai dar um mês aqui. Se em um mês eu continuar me sentindo esquisita como eu tô me sentindo agora, a gente vai embora, beleza? Aí ele, claro, não, mas vamos deixar esse um mês passar, porque, né, afinal de contas, a gente não tem ainda, a gente não tá adaptado e tal. Então, enfim, esperamos esse um mês. E aí essas sensações de achar tudo muito grande, elas começam, por exemplo, a cair. A minha começou a cair por terra, porque você começa a acostumar com o tamanho das coisas. Você começa a acostumar um pouco mais com a língua. Demora um pouco mais de um mês? Demora, mas é um dia atrás do outro. Cada dia você acrescenta um pouquinho, são palavras novas que você vai percebendo que o sotaque é diferente, então você começa a conhecer, você começa a ver lugares que você já viu antes, então, opa, isso aqui eu já me sinto um pouco mais em casa, isso aqui eu já sei para onde vai indo, enfim. É uma sensação que vai sendo construída aos poucos. Então, assim, o que eu queria passar nesse vídeo? Que esse pânico inicial, esse medo que dá de você estar num ambiente totalmente diferente do que você viveu até hoje, ele é super normal. Todo mundo sente. Eu vi alguns vídeos no YouTube, até antes de gravar esse, de pessoas que vieram pra cá, até pra estudar mesmo, não vou citar nomes, mas enfim. E que o primeiro mês foi aquele mês assim de total pânico, de medo, de preocupação. Parece que realmente se abriu um mundo que a pessoa não esperava antes de fazer o processo, antes de vir passar um tempo fora do seu país. Então eu queria passar isso, eu queria passar que é totalmente normal essa sensação, essas sensações iniciais e que é algo que com o tempo vai acostumando. É claro que cada um é cada um, tem gente que não se acostuma, tem gente que não gosta e volta. Mas para quem persiste e realmente tem esse sonho que é ficar, a cada momentinho que vai passando a gente vai começando a se sentir um pouco mais em casa. E isso é bem bacana, se sentir mais adaptado é algo que se constrói, demora um pouco, mas com bastante confiança em si mesmo, fazendo um trabalho interno, conversando consigo mesmo, analisando tudo que você fez, sua trajetória, a luta que você teve até chegar no país, num país estranho, que na verdade é bem grande e extensa, para quem fez o processo de imigração sabe que ele é longo, trabalhoso, mas que quando você se adapta e quando você se esforça bastante e gosta do país que você mudou, é muito, muito bacana. A sensação é assim, legal demais. Bom, esse é o primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber informações específicas sobre adaptação aqui, me perguntem. Eu sou super disposta a gravar outros vídeos que falem sobre isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.